Vamos receber logo o nosso primeiro convidado, Roberto Tardelli. Seja bem-vindo aqui ao 11 News. E eu já... Não, eu não vou... Eu vou pedir para você fazer um preâmbulo, porque você sempre está muito inspirado, e depois eu faço uma pergunta sobre 64 para você. Tudo bom, meu querido? Buenas, querido Conde, queridos democratas, queridos socialistas, queridos da TVT, nós que vamos desobedecer e vamos falar sobre golpe, porque o golpe de 64, eu cresci na ditadura, Conde. Eu fui educado na ditadura, eu me formei na ditadura, eu casei na ditadura, eu entrei no Ministério Público de São Paulo na ditadura. A ditadura fez parte da minha vida. E eu divido as pessoas que são saudosas da ditadura em dois grandes grupos: os completamente imbecis e os completamente canalhas. Porque é inadmissível quem tenha saudade daquela época. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ter recordação, eu não consigo ter nenhuma memória positiva daqueles tempos. Nada. Naqueles dias, o Brasil não tinha moeda. Nós vivíamos uma inflação de 30%, 40%, 60% ao mês. Quando você não tem moeda, e isso as pessoas não entendem porque elas não passaram por esse processo, você não consegue saber o valor do suor do teu rosto. A inflação, a hiperinflação, ela fabrica uns pouquíssimos milionários e uma legião, milhões de miseráveis. Nós nunca tivemos tanta fome, nós nunca tivemos uma mortalidade infantil tão alta, nós nunca tivemos legiões de migrantes, de miseráveis, saindo não apenas do Nordeste, sempre do Nordeste, pagando todas as contas, mas também das regiões de Minas, das regiões do interior do Brasil, as periferias das grandes cidades inchando. Nós não tínhamos nenhuma institucionalização. Nós não tínhamos assistência médica, só tinha direito à assistência médica aqueles que tinham, de alguma forma, alguma inserção previdenciária. O SUS não existia, o SUS foi uma conquista heróica da Constituição de 88. Quando os militares deixaram o poder, eles não entregaram um país democrático, pronto. Não, eles deixaram um país destruído. Eles deixaram quase que uma faixa de Gaza econômica e ideologicamente posta. Nós tivemos que reconstituir o país inteiro. Era um país desinstitucionalizado, não tínhamos nada. A violência, a corrupção, o desemprego. A corrupção era absolutamente endêmica. Quem disser que não havia corrupção naquela época ou é um completo alienado, ou é um manipulador barato da realidade. Eu era criança, a gente brincava na periferia lá da minha querida Ribeirão Preto, onde eu vivia, e tinha lá aquela meninada, aquela molecada enorme, mas ela tinha muito moleque, muito. E, de repente, um lá vinha contando pra gente que o pai dele tinha ido viajar. Na verdade, não tinha ido viajar. Depois a gente cresceu, foi saber que, na verdade, ele tinha sido preso. E voltava assim, meu pai voltou meio estranho, rapaz. Meu pai só chora. Meu pai está sentado no sofá de casa e só chora. Ele tinha sido preso e tinha sido torturado. Nós vivíamos eu fiz uma faculdade de Direito em que o professor tinha medo de dar aula. Ele mandava fechar os vitrôs, a sala, aquilo virava um inferno, um calor insuportável lá dentro, porque ele morria de medo de alguém, que alguém o ouvisse, e que esse alguém que eu ouvisse, dissesse a outro alguém, que assim sucessivamente, até que ele começasse a ter grandes e vários e inexplicáveis problemas.
Viver na ditadura é você viver eternamente sob suspeição. Você tem medo do seu vizinho, você tem medo do seu colega. Todo mundo é um olheiro, todo mundo é alguém, todo mundo é um dedo duro, que na época se chamava. Hoje a gente fala X9, na época era dedo duro. Era alguém que, de repente, tinha suas contas misteriosamente pagas, suas dívidas misteriosamente pagas, financiamento de suas casas misteriosamente quitados. A ditadura militar, ela produzia aliciamentos, ela aliciava pessoas da pior maneira possível. Sempre havia alguém te observando, sempre. As nossas mães, elas se desesperavam, porque elas morriam de medo de nós sermos aliciados por uma horda meio metafísica, meio invisível. Nós não sabíamos exatamente quem eram os chamados comunistas, os então ditos subversivos, aqueles que vinham para desfazer as famílias. Eu te conto uma passagem na minha vida, querido. Eu tinha 15 anos de idade, era um menino, um adolescente de 15 anos de idade. Fui expulso do colégio público onde eu estudava, e só podia estudar no colégio público porque eu era, aspas, comunista. Eu não fazia nem ideia do que era isso. Era um menino de 15 anos. Aquilo representaria para mim a minha morte educacional, porque minha família jamais teria condições de me bancar numa escola particular. Isso era inteiramente fora de qualquer expectativa familiar e econômica. Não havia, nem sonhava com isso. Não passava na nossa cabeça. Eu me lembro da minha mãe ir suplicar na porta da casa do coronel. Sempre tinha um coronel que mandava, um coronel do exército. E a minha sorte é que o coronel do exército tinha um filho, e esse filho estudava na mesma sala que eu estudava, naquele colégio público onde eu frequentava. E o filho dele falou que eu era um cara bacana, ele era meu amigo, gostava de mim e tal. E por isso eu fui readmitido no colégio público. Né? Eles mandavam em tudo. Não havia solenidade de formatura escolar. Eu me lembro de todas as minhas... Tinha lá um coronel. Nós fazíamos ordem unida para entrar em sala de aula. A gente entrava marchando. Isso num colégio público... Estadual. Colégio público estadual. No interior ainda, Tardelli? No interior, na cidade de Ribeirão Preto. Olha, incrível, eu sabia que o Tardelli ia abrir com extrema contundência o nosso programa de hoje. O Tardelli tem essas memórias aí, e por incrível que pareça, esse bloqueio do governo às descomemorações ao golpe de 64 causou um efeito inverso. Hoje, né, está nas manchetes de todos os jornais do país relatos sobre 64. Evidentemente, relatos tenebrosos, né, desse momento. Tem um em especial, Tardelli, que eu gostaria que você aqui reiterasse. Aliás, antes deixa eu ir para o bate-papo, que o pessoal está trazendo depoimentos aqui importantes sobre 64. Eu peço para vocês, né, todo mundo assiste aqui, todo mundo tem uma vivência espetacular também. O público do coletivo aqui é um dos mais qualificados que podem existir. Olha só, o Zé Roque Guimarães está dizendo: tendo 71 anos, também cresci na ditadura. Kainan Vital Azevedo: Bolsonaro faz o que quer, tudo é bobeira, patético, inclusive a responsabilidade por mortes de compatriotas na pandemia, ele pergunta aqui. A gente vai falar sobre isso também. Claudete Prado: já passou da hora de enjaular o Bozo na papuda, chega de escárnio, deboche com a justiça e o povo brasileiro. Juscelia Weber: o pior para mim foi a Transamazônica, fora, nem pensar na repressão, torturas e mortes, na caça aos guerreiros, ainda choro a lembrança da imagem do jornalista Herzog enforcado na prisão. Meg Mandaia está dizendo: eu tive um professor de história de segundo grau que tinha sido torturado. Lília Oliveira: bom dia, Tardelli, conde de todos, eu desejo uma boa sexta da paixão, uma Páscoa maravilhosa para vocês. Zé Carlos Faria está aqui: ótimo, Tardelli, ainda mais com a camiseta da baleia. O Tardelli está com a camiseta da baleia
do Graciliano Ramos, coisa mais Sim. bonita, que é do livro Vidas Secas. Vidas Secas. Muito bom. Tardelli, aqui tem uma nota. Negócio melhorou quando começamos a matar. Áudios inéditos revelam bastidores da ditadura dos 60 anos do golpe. Essa frase foi dita por um assessor do Geisel, Dali Coutinho. Eles tinham a clareza, né, de que matando eles iam controlar melhor a opinião pública ou qualquer coisa que o valha. Fala um pouco sobre isso, sobre a violência extrema da ditadura militar para a gente. Você já tinha falado, agora você, enfim, traz aqui alguns desdobramentos para a gente. A gente tinha medo, cara. A gente morria de medo, porque a violência, a violência na policial, ela se naturalizou naquela época. Nós tínhamos medo da violência porque a gente sabia que a violência existia e que essa violência era natural e que ela era invencível e que ela era inatingível e que ela era absolutamente natural para o exercício do poder. Essa violência, ela se repetia em todas as esferas de poder. Ela se realizava nas escolas, ela se realizava em todos os lugares. Quando eu era já promotor substituto, eu fiz uma visita, não me lembro dessa visita como se fosse ontem, no manicômio judiciário, e o que a gente viu lá foi um horror. Isso foi em 1985. Já no final, já quando a ditadura estava claudicando. Mas a violência, ela se introjetou na sociedade. As relações familiares se tornaram violentas. Porque havia a violência naturalizada como uma forma absolutamente aceita de comunicação e de imposição de poder e de autoridade. Olha, todos os dias, a gente ouvia. Não, os jornais não noticiavam nada, porque a censura prévia, e isso os defensores da ditadura, eles omitem, havia uma censura prévia, por isso que não tinha notícia de corrupção, por isso que não tinha notícia de violência, por isso que não tinha notícia de abuso. Mas na sociedade em que as pessoas viviam, essas notícias corriam. Havia dois mundos, havia o mundo real e o mundo formal, o mundo dos jornais. No mundo real, as notícias corriam, e as notícias corriam soltas. Você não tem como, é impossível você censurar a comunicação entre as pessoas. Essa vai se dando. Aquele menino que chegava para você, falou assim, nossa, meu pai chora o dia inteiro, porque ele não fala por quê, mas eu acho que bateram muito nele. Tem como segurar isso? Tem como saber. E aquele menino que me dizia isso era filho de um jornalista, era filho de às vezes de um pedreiro, de alguém que não tinha nenhuma razão de ser, de apanhar. O meu pai, o velho Jair Tardelli, hoje com 90 anos de idade, foi intimado numa junta militar e chegou 1 minuto atrasado. 1 minuto atrasado. Ele quase foi preso por causa disso. Ele foi obrigado a cantar o hino nacional para um tenente, aos gritos com ele. Tudo porque ele era amigo de um militar, de um tenente, que aos olhos do militarismo da época, não era exatamente o militar que se gostaria de ter. Ele não apoiava exatamente o regime militar. Esse tenente desapareceu, nunca mais teve notícia dele. Ô Tardelli, qual que era a profissão do seu pai? Meu pai era um humilíssimo contador. Contador. Meu pai era um contador de classe média baixa. Minha mãe era mas era politizado. Não. Não? Não. Ele era amigo de um tenente. Amigo de vizinhança, amigo de... Meu pai nunca foi uma pessoa... Meu pai ele tinha medo da polícia, ele tinha medo da violência. Eles pegavam as pessoas simples para intimidar todo mundo.
Intimidava todo mundo. Alguém achava que você podia ser meu amigo e, portanto, você podia saber de alguma coisa e isso podia te causar um problema terrível. Ô, Tardelli, como é que funcionava a engrenagem com as polícias militares nesse período? As polícias militares tudo podiam, como hoje elas estão retomando o poder que elas tinham no regime militar. Elas são herança, né? Direta. Elas são herança, mas elas passaram um tempo meio que sob controle. O poder militar você tem que trazer sob rédea muito curta, porque é um poder militar, porque é um poder armado. Naquela época, não. A minha mãe morria de medo, as nossas mães morriam de medo, certo? De nós sairmos, na época não tinha celular, na época elas não tinham como nos controlar, não sabiam para onde a gente ia. Nossas mães tiveram muitos motivos para enlouquecer, claro, certo? Mas o medo delas era que nós encontrássemos a polícia e a polícia simplesmente nos desaparecesse conosco. Porque não havia direitos constitucionais, não tinha garantia nenhuma. Todos nós, toda a população era suspeita. Nós éramos suspeitos até prova em contrário. Eu estudei numa escola centenária que se chamava Autoriel Mota. Nessa escola estudou muita gente boa, estudou o Arlindo Chinalha, estudou lá, por exemplo. Né? Nós vivíamos naquela escola, havia professores naquela escola que trancavam a sala de aula para poder dar aula, porque havia outros professores que ouviam a aula de seus próprios colegas. Havia professores que defendiam o regime militar e diziam isso claramente aos seus colegas e aos seus alunos. Nós estamos combatendo o comunismo. Exatamente esse discurso da extrema-direita de hoje. Exatamente a história do controle de ideologia que se faz hoje. Eu não estudei história do Brasil. Havia uma matéria que chamava OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que não se estudava absolutamente nada. Nós estudávamos os símbolos nacionais, a bandeira, e assim, estudos absolutamente imbecis, estudos absolutamente burros. Eu não sabia, por exemplo, nós não estudávamos, por exemplo, a figura do zumbi, dos Palmares. Nunca estudei. Havia uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, cujo conteúdo nunca nos foi claro, A gente tinha as matérias. Sabiam o que eles tinham que dar, né? Não. A nossa escola era uma escola que havia um conteúdo, era uma escola de boa qualidade, porque era uma escola para muito pouca gente, era uma escola pública, mas era uma escola elitizada, não era para todo mundo. Tardelli, deixa eu aproveitar que você está trazendo esse depoimento tão importante, o pessoal que está muito engajado nesse nosso papo, importante, já está se tornando aqui um momento histórico, até porque depois aqui virão ainda Jefferson Miola e Adriano Diogo. Adriano Diogo sentiu na pele tudo isso. Foi torturado pelo Ustra, inclusive, né? Exatamente. O Ustra perseguiu o Adriano Diogo em especial, né? Vou trazer comentários aqui do nosso público. Vamos lá, a gente vai costurando aqui a nossa leitura do período, né? Alcides Ádio. Colégio estadual onde fui substituto, eu ainda estudante da USP, os direitos... como é que é? Fui denunciado. O diretor era militar e fui denunciado. Tem um dossiê no DOPS de 1974. Todo mundo aqui dando depoimento. Olha que interessante. Ana Pimenta Tardelli reconta os pais que querem apagar. Aqui, Orion Aias. Grêmios escolares fechados. Eli Soares, quando era criança, indo para a escola, nossos lábios ficavam cerrados. Não entendia nada. Depois fui entender. Marcos Gambis, tive um professor de química do segundo grau durante a ditadura que se fazia de nosso amigo e descobrimos que era espião dos milicos. Tinha muito isso também, né, Tardelli? Tinha muito infiltrado, né? Eles colocavam muito... Haja visto o que fizeram no PSOL do Rio de Janeiro para matar a Marielle.
Para matar a Marielle. Ou seja, o que fizeram no PSOL é um adiantamento do que o general Heleno anunciou depois da BIM paralela naquela reunião do Bolsonaro de infiltrar gente nos partidos para saber o que eles estavam fazendo. Tudo está ligado. Eu sou eu, em termos de teoria da conspiração, eu acho que esse pessoal é capaz de tudo. Acho que essa investigação da Marielle muito longe está de ter terminado, sabe? Eles querem acabar com essa investigação muito antes da hora. Né? Essa criança não está pronta para nascer ainda. Certo? Tem muita coisa para a gente ainda descobrir, muitas perguntas que estão sendo feitas, as respostas ainda precisam chegar. Mas havia naquela época um professor bacana, havia naquela época um professor legal, cuja missão era exatamente essa. Nós éramos adolescentes e éramos fiscalizados pelo regime militar. Havia um professor, eu me lembro bem, uma vez me perguntou se eu conhecia a Mercedes Sosa. Eu não sabia o que responder para ele. Responder que sim era grave. Era uma pergunta que podia te aproximar ou não do abismo, uma pergunta ingênua. Sim. Isso era viver na ditadura. Com medo. Uma cantora aí, argentina, chamada Mercedes Sosa, você já ouviu? Você fica assim, a gente fica assim, será que eu falo que eu conheço? Será que eu digo que eu não conheço? Você se lembra especialmente desse episódio, não? Me lembro perfeitamente. E você respondeu o quê? Eu enrolei. Né? Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar por aí, né? Mas nunca ouvi, porque se eu já tinha passado pela experiência da expulsão. Eu era expulso de um colégio. Eu era absolutamente assustado, porque eu sabia que se eu saísse do colégio, eu não voltaria mais para a escola. Eu não havia chance. Na ditadura, as casas nós começamos a ter, assim, lugar para ter que estocar alimento, porque na inflação você tinha que comprar muita coisa, porque você não tinha dinheiro, o dinheiro desaparecia. O preço, hoje de manhã, 11h24, no dia 29 de março, do óleo era 1, hoje, 29 de março, às 13h24, seria outro. Você ia para um depósito de material de construção para fazer um pequeno puxadinho na sua casa, você não sabia o que você ia fazer. Tardelli, eu tenho que interromper e tenho que falar assim, eu estou impressionado com os comentários aqui no nosso chat, as pessoas todas. Eu acho que a gente precisa fazer um momento especial. Tá todo mundo falando aqui, todo mundo relatando o que aconteceu. Quer ver que coisa espetacular? Olha, todo mundo tem essa memória, né? Todo mundo quer falar, né? Acho que o momento é propício, né? Olha só o que a gente vai ver aqui. Eu vi um professor em plena aula ser levado, saiu chorando e ninguém entendeu nada. Giancarlo Pacheco, eu sou de... Como é que é? Acho que ele tem 61 anos, sou filho da ditadura, infelizmente, era um tempo muito ruim. As pessoas eram mal informadas, muitas pessoas passavam fome com minha família, era muito difícil. Fábia da Paz, meu amigo Ivan Marinho, hoje bacamarteiro, foi suspenso da universidade no período da ditadura porque era poeta. Outro amigo dele foi torturado, jogado sem roupas no Parque 13 de Maio, no Recife. Eles faziam muito isso também, né? Pegava o cara, torturava, jogava pelado na rua, jogava sem roupa. Sônia Maria Pereira. Meu primeiro ano como estudante da PUC foi em 71, nos murais da faculdade, havia a lista com os nomes dos estudantes desaparecidos. Gente, eu estou impressionado com a quantidade de... Estou com vontade de chorar aqui, assim. José Carlos Faria, tinha 13 anos, minha família lacerdista foi a favor do golpe, minha virada ideológica foi no CAP, o FRJ, na Guerra do Vietnã, primeiro torci pelos americanos e depois pelos vietcongs. Conto no Cemitério Parque o filme do Zé Carlos Faria. O Zé Carlos Faria vai vir aqui no programa em breve para a gente contar essa história e falar um pouco mais do filme dele, da história também. Zé Carlos, um abraço, viu, querido? Sempre uma honra ter você aqui
entre nós, comentando, sempre presente no coletivo aqui. Tardelli. Uma das histórias mais fantásticas é da história da família do Zico. O jogador de futebol, certo? O irmão dele, o Nando, foi um dos perseguidos pela ditadura. A irmã do Zico foi presa. O Nando, que era um jogador de futebol, deixou de ser porque foi preso. A ditadura militar, as pessoas de hoje não têm ideia do que é você viver nas mãos de um general Heleno, nas mãos de um Braga Neto. Porão, total. O porão, você está num porão absolutamente sem saída. Assim, sem nenhuma alternativa de direito, não há direitos, porque essas pessoas não conseguem imaginar direitos. Elas só conseguem imaginar inimigos e que devem ser destruídos. Você sabe, deixa eu aproveitar, o Tardelli, porque hoje a gente está... É uma sexta-feira, digamos, importante da história brasileira, porque nós estamos às vésperas dos 60 anos do golpe de 64, e nós estamos apurando o crime, o assassinato da Marielle, o Bolsonaro na embaixada da Hungria e tudo mais. E olha só o que está na manchete do jornal Folha de São Paulo nesse momento. Datafolha, 65% acham que 8 de janeiro foi vandalismo e 30% tentativa de golpe. Esse aqui meio que livra a cara dos terroristas lá, né? Agora, tem um dado do Datafolha que é importante. Ó, segundo pesquisa, 63% são contra a anistia a responsáveis pelo 8 de janeiro. Vamos fazer o link com o presente dessas memórias terríveis da ditadura. E eu queria que você falasse também, ô Tardelli, sobre que naquela época o Brasil estava sem comando, né? Era tudo uma bagunça, inflação, corrupção. Quem administrava o Brasil, na verdade, era um Fundo Monetário Internacional. Eram pessoas que vinham lá de sei aonde, de Washington, de certo, Wall Street, sabe, a puta que nos pariu, certo? Desciam e deixavam todos nós cada vez mais pobres. A gente vivia um empobrecimento geral, salvo uma elite muito, muito privilegiada que enriquecia e enchia os burros de dinheiro. São os milionários até hoje. São os grandes bancos de hoje. Surgiram quando? Surgiram no regime militar. A TV Globo, as organizações Globo, surgiram, quando elas surgiram? No regime militar. Essas grandes corporações brasileiras surgiram no regime militar. Nós fomos empobrecendo, assim, enquanto população em geral. Havia uma história de, não, vamos esperar o bolo crescer para dividir. Sempre cresceu, nunca foi dividido. O desemprego, ele começa lá nos anos 80, no final dos anos 70. Né? Quando a gente vai fazer uma revisão histórica, aí, os anos 80 foram considerados uma década perdida. Porque foi o fim do governo militar absolutamente caótico. Absolutamente caótico. Foi um salve-se quem puder. A corrupção se tornou endêmica, epidêmica. Eles tentaram fazer, fizeram uma rodovia transamazônica que era planejadamente da Paraíba ao Acre. Essa rodovia nunca ficou pronta. Até hoje nós estamos assistindo, a gente vê vários vídeos dela, assim, de cenas. Nós nunca soubemos onde, quanto custou, como se fez. Nada, rigorosamente nada. As usinas nucleares de Angra dos Reis, nós nunca tivemos a menor noção do seu custo, nada, nunca tivemos nada. Porque havia uma censura prévia, que impedia essa divulgação. E a imprensa tinha conivência com isso, né?
Havia uma parte da imprensa que era conivente, que era aquela mídia hereditária, que estava enriquecendo, que estava subindo. Né? Quando começa o regime militar, as organizações Globo não eram o que eram hoje. Quem era o dono das comunicações brasileiras era o Assis Chateaubriand. Ele foi desbancado pelo regime militar, ele quebrou. O regime militar fez as organizações Globo, como o Bolsonaro tentou fazer o Edir Macedo, certo? As organizações Globo cresceram, tornaram-se o Leviatã que hoje elas são, né? Mas foi naquela época. Sim, a TV Globo foi fundada um ano depois do golpe. 65. Eu me lembro bem, muito bem, naquele famosíssimo comício do Anhangabaú, de 1 milhão de pessoas pelas diretas já, certo? A Globo noticiou o engarrafamento em São Paulo. Ela não noticiou 1 milhão de pessoas na rua. Realmente, houve um engarrafamento em São Paulo. Houve um trânsito caótico. A cidade se tornou um caos, porque havia 1 milhão de pessoas, como nunca antes houvera ocorrido na história desse país, né? Mas que ninguém, certo, imaginou que à noite, olha, numa engarrafamento, parou. Por que parou? Parou porque parou. Ô Tardelli, eu quero te perguntar sobre a Marielle também. O pessoal está pedindo aqui para a gente falar sobre esse tema. Milton de Oliveira Borges está dizendo aqui: de luto para ser vivido precisa ser falado. O luto para ser vivido precisa ser falado. Tá aí, perfeito. Aliás, nós não vivemos nem o luto dos 712 mil cadáveres que o Bolsonaro deixou, né? Como rastro da pandemia. Nós precisamos viver esse luto para se reencontrar, né? Girlene Maria Aníbal, bom dia. Em 75, primeiro ano da faculdade, uma colega foi retirada da sala e só voltou no outro ano. Anos de treva. Não me conformo com a atitude do Lula, tá dizendo aqui. Agora, tem gente que está entendendo aqui um pouco a atitude do Lula. Michel Galiotto, meu pai serviu por 2 anos exército em 74, 76. Ele se faz dizendo, não me conta nada. Alguém serviu essa época e poderia relatar como era? 74, 76. Tem um comentário aqui, olha só, a Beatriz Nunes. Interessante isso aqui. Lula não desrecomendou nenhuma manifestação. Só disse que o governo não ia fazer. O fato de ter efeito oposto só prova a sabedoria política do presidente. Acho que é muito justo esse comentário aqui. Na verdade, eu estou achando que foi agora deliberado, porque, na verdade, essas manifestações precisam partir além do Estado brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas da sociedade brasileira, né? Sim, eu acho, mas eu acho que esse comentário, eu li esse comentário agora, achei delicioso. E pensei numa coisa: quem tem amigo não morre pagão, né? Porque a gente esperava a palavra oficial do governo, né? E é um governo em que muitos sofreram, o próprio Lula sofreu, né? O próprio Lula. Certo? Ninguém mais do que eles nesse governo sofreu. O Lula fez greve de fome, certo? O Lula sofreu o regime militar para o pobre. O pobre não tinha assistência médica. Aliás, o golpe de 64 foi contra o trabalhador. A primeira esposa do Lula morreu por erro médico, por negligência médica. Não porque ele foi, não, porque não tinha atendimento para pobre, o pobre não tinha. Havia na época, e as pessoas. Eu estava. Nesses dias a gente vai lembrando disso, né? Havia na época uma categoria de indivíduos a quem se chamava de indigentes. Eram aqueles que estavam à margem do sistema previdenciário e, portanto, à margem da assistência médica oficial. Eram as pessoas que adoeciam na rua. Eram as mulheres que não tinham maternidade para elas. Havia hospitais caritativos, assistencialistas, que acolhiam essas mulheres. Eram hospitais muito precários.
ou hospitais e escolas das universidades públicas, que não davam conta do recado. Aqui em São Paulo era o amparo maternal, por exemplo. As pessoas adoeciam nas ruas. Morria gente na fila. De verdade. As mulheres pobres, desempregadas, as empregadas, as trabalhadoras domésticas, as empregadas dos trabalhadores rurais, não tinham para onde ir. Era a fila da parteira. O parto era uma causa-mortes importantíssima na conta dessas mulheres miseráveis. Elas eram indigentes. Indigentes era uma expressão. Esse era o regime militar. Sem perspectiva de nada, sem perspectiva de trabalho para as pessoas, sem perspectiva de emprego, salário mínimo um horror, né? Essas mulheres não tinham para onde ir, não tinham onde parir seus rebentos. Iam para esses hospitais, onde havia esses hospitais, nas cidades menores, nas cidades mais desguarnecidas, não havia. Em Ribeirão Preto havia, São Paulo havia, Campinas havia. Né? Mas nas cidades menores não havia. Eles existiam. Essas pessoas, essas mulheres, não tinham para onde ir. Não havia nenhum amparo ao desemprego, nada. A pessoa passava fome. Eu me lembro bem, eu ando muito pelo Brasil assim, que uma das consequências do Bolsa Família, em pouco tempo, foi o desaparecimento de casos de crianças morrendo de fome por desidratação infantil nos hospitais de interior, das regiões mais carentes do Brasil. Parou de morrer criança de fome. Isso tinha que ser festejado, isso tinha que ser comemorado, isso tinha que ser, sabe, olha, não há mais criança, porque antes criança morrer de fome no Brasil. A gente tem que dizer isso, cara. Nossas crianças morriam de fome. No braço da mãe. Morriam pela ausência de suporte calórico, porque a mãe era tão subnutrida que não tinha como amamentá-las. Pô, e o cara tem saudade dessa época, cacete. Tem que estapear um indivíduo desse. Tem que, sabe... Não, o resultado é a falta de justamente da memória, né? Por isso que você tem hoje pessoas que acham que na ditadura foi melhor. Olha, quando a gente recebe aqui o Jefferson Miola, querido, seja bem-vindo. Miola vai trazer também algumas lembranças desse período terrível para o Brasil. Seja bem-vindo aqui, meu querido Miola. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tardelli. Um abraço para vocês. Jeff, tudo bem? Bom feriado para você. Igualmente. Sempre bonita essa transição aqui. Ô Tardelli, fantástico o seu depoimento hoje, viu? Eu não sabia que você tinha vivido intensamente esse período aí. E a gente deixa aqui nossa gratidão por esse relato importante. Hoje é um dia realmente especial aqui para o 11 News e para toda a comunidade. Eu desejo para você, meu querido, mas obrigado, viu, por estar aqui hoje conosco. Eu me emociono. A gente tinha outras coisas para falar, mas acabei me emocionando. Você quer falar, querido? Quer fazer uma fala final? Não, eu quero assim desejar você estar aí com o Jeff, ele é muito melhor do que eu, ele tem coisas muito mais inteligentes, muito mais sagazes, muito mais oportunas para dizer, né? E eu quero dizer que cada um de nós tem a sua história da ditadura, né? E quero dizer a essas pessoas que insistem em ter saudade da ditadura, que elas vão para o raio que as parta, que elas vão para o inferno, né? Eu queria muito que elas se dessem mal. Eu queria muito que elas experimentassem. Não quero, mas não, porque a gente experimentaria junto. Que um dia um general Heleno tomasse conta da vida delas. Para que elas soubessem o que seria a vida nas mãos de um doido desse, nas mãos de um sociopata desses.
que visse inimigos por todo lado, que visse inimigos debaixo da cama, que tivesse que destruir todo mundo. Eu queria que essa gente, que não faz isso apenas por ignorância, faz por maldade. Não é possível você querer alguém que suprima a tua liberdade. Vá para o inferno. É demais. É Tardelli. demais, é inaceitável. Um beijo para vocês, me perdoe o excesso. Isso. Jeff, um beijão para vocês. Pra ti Boa também. Páscoa, certo? Vamos. Vamos que vamos. Beijo, beijo.